vosso dinamismo de participação, em parte também devido aqui ao dinamismo da mobilização do nosso moderador, e também penso, e também dou parabéns à organização, que ouvi, portanto, todos os colegas, portanto, da mesa, penso que as nossas perspectivas se foram completando e as abordagens, portanto, de uma forma interessante. Respondendo a algumas das questões que foram cruzando e que se dirigiram relativamente às questões europeias, às necessidades europeias, às políticas, às contradições, eu vou rapidamente fazer algumas observações. Evidentemente, a Europa precisa, e a imigração não é secundária, precisa da imigração, como vocês disseram, pelos motivos demográficos que estão à vista, já são agora no curto, mas muito mais no médio e no longo prazo, precisa, de facto, da mão de obra, portanto, dos estrangeiros, dos mais qualificados, efetivamente, que procura, porque a Europa tenta, no fundo, colmatar o atraso de outros continentes, portanto, e desde há alguns anos atrás, portanto, a Europa era, em relação a um continente de imigração, o que recebia mesmo assim, em proporção, a mão de obra mesmo assim, menos qualificada e até de países mais pobres, mas tentou imitar com atraso os modelos de grandes países de imigração, como os Estados Unidos ou outros, que já há muito tempo praticam políticas de cotas por até inclusivamente países, setores, etc. A Europa tentou, com atraso, recuar, portanto, acelerar, digamos, esse processo de captação de pessoal, portanto, qualificado, introduzindo, portanto, essas medidas e, de facto, que são políticas elitistas e que, efetivamente, levantam, de facto, contradições e são geradoras de modificações, portanto, sociais. Mas a Europa também continua, de facto, a precisar de alguma mão de obra menos qualificada, até porque os mercados de trabalho são extremamente segmentados e, portanto, continuam a existir, portanto, em certos nichos de mercado, de facto, algumas necessidades de mão de obra que têm vindo a ser colmatadas, portanto, por trabalhadores estrangeiros. E o que está a acontecer, portanto, com este tipo de política de preconizar, portanto, cativar, portanto, os mais qualificados, seja trabalhadores, seja estudantes, atenção a isto, portanto, de facto, há também, de facto, uma preocupação muito grande pela captação de estudantes estrangeiros. Não se esqueçam mesmo que dentro mesmo das próprias diretivas de Bolonha e mesmo dos critérios de internacionalização e de classificação das universidades, os estudantes estrangeiros fazem parte desses critérios. Portanto, os países mais desenvolvidos, neste momento também, tentam já e conceber os estudantes como futuros, portanto, trabalhadores qualificados, e muitos, mas de facto países mais desenvolvidos, seja na Europa, seja fora da Europa, já têm dado muitos benefícios para que, por exemplo, os estudantes estrangeiros possam trabalhar ao mesmo tempo que estudam, para prolongar por vezes, portanto, o visto, portanto, de estadia para poderem trabalhar ainda mais algum tempo no país, portanto, no acolhimento. Agora, em Portugal ainda não chegamos a algumas dessas medidas, é um país, portanto, mais pequeno, um país de imigração, portanto, mais recente, mas há, de facto, toda uma política de promoção e de atração dos estudantes estrangeiros. Diziam, portanto, uma das vossas colegas, como se organizar, vocês, de facto, têm que se organizar, como estão a fazê-lo também, aumentando o vosso capital humano, o vosso capital associativo de organização, mas também aproveitar o vosso capital de mobilidade, porque de facto vocês, além do vosso capital, portanto, científico e, portanto, que estão a acolher, vocês têm muitas condições para ajudar, como de facto aqui, portanto, o colega, portanto, já chamou, ajuda na cooperação, na internacionalização da economia dos vossos países, na internacionalização do sistema científico dos vossos países e mais, portanto, para outros contextos, portanto, da economia mundial. Nós não formamos agora, portanto, as pessoas, os estudantes apenas para o seu reduzido espaço, portanto, do seu país, portanto, de origem. Outras questões, portanto, interessantes, portanto, que foram aqui, portanto, afloradas e que vocês colocaram questões. Claro que a questão do conhecimento dos direitos, do acesso aos direitos e do exercício dos direitos é extremamente importante. Mesmo quando fez a observação, obviamente, nós vemos sempre isso quando vemos quem são as populações de origem estrangeira que estão chegar, portanto, ao poder político. E é verdade também, aqui, portanto, o colega Pedro chamou a atenção, por exemplo, questões como a da naturalização, ou, por exemplo, da dupla cidadania. Eu, por exemplo, coordenei com 8 países, portanto, um projeto sobre a dupla cidadania, a importância que tem aos vários níveis, portanto, dos direitos cívicos, políticos, económicos, portanto, é extremamente importante esta questão do acesso aos direitos e do exercício dos direitos. Essa questão é extremamente importante. Em relação, de facto, a alguma desqualificação, desemprego, mesmo dos mais qualificados, é verdade que eu até tinha alguns dados sobre isto também na minha própria exposição, porque é uma contradição enorme, quer dizer, os países, de facto, há uma enorme concorrência
dos países mais desenvolvidos em captar, de facto, os mais qualificados. Mas no contexto atual que vivemos, já vemos isto desde 2007, 2008, progressivamente. Nós o que constatamos é que nos países de acolhimento, muitos destes mais qualificados, efetivamente, estão desempregados, estão a exercer funções, portanto, muito inferiores às suas qualificações e, por vezes, de facto, a ser aproveitados, portanto, dentro de um contexto em que há, de facto, uma grande discrepância entre, obviamente, empregos disponíveis e, portanto, e mão de obra, não é? Portanto, entre os empregos disponíveis e a mão de obra que, efetivamente, quer trabalhar. Portanto, há, de facto, aqui muitas contradições que as políticas migratórias o que fazem, e por isso é que não podem retirar-se um pouco, quer dizer, infelizmente, desta contenção e restrição das políticas migratórias. Elas respondem de uma forma primária a esta situação conjuntural, esperemos agora, vamos ver até quando, esta situação do mercado de trabalho mais agressivo. Vejam o que se passa mesmo com as regularizações. É impressionante. Há regularizações, regularizam-se os estrangeiros. Quando, de facto, há necessidades imensas no mercado de trabalho, faz-se saírem da economia subterrânea em que elas estão, portanto, de facto. Estas políticas migratórias, por isso é que eu vos chamei a atenção para a forma como o mercado de trabalho funciona e como os trabalhadores estrangeiros acabam por ser reguladores deste mercado de trabalho, responde no curto prazo, e a meu ver, será no curto prazo, porque eu acredito que a Europa irá ter, seja em relação às políticas migratórias ou ao modelo social, vai ter que efetivamente haver evoluções e algumas transformações. Não acredito mesmo assim que a Europa, que este caminho seja apenas o único caminho, portanto, que nós temos. Eu penso que isto é uma resposta, portanto, de curto prazo e, portanto, que responde ao contexto, portanto, muito recessivo, porque, de facto, é impossível, reparem, dentro do contexto global em que nós nos movemos, apenas ser por uma medida muito restritiva, portanto, conter-se este fenómeno, porque as pessoas não é só o mercado de trabalho, as pessoas têm redes de conhecimento, as pessoas têm informação, as pessoas têm redes familiares, as pessoas movem-se. E o problema é que se as medidas não são na devida contenção, o que é que acontece? As economias têm outros custos sociais importantes, porque aumenta evidentemente também a mão de obra, portanto, que fica em situação irregular e clandestina, com custos sociais, portanto, também para as sociedades e para as economias. Portanto, evidentemente que esta questão é difícil, portanto, ser regulada, mas ela está num contexto muito mais global de desigualdades, de discrepância, seja estas contradições ao nível europeu, mas mesmo ao nível mundial, porque vocês veem, quer dizer, no contexto mesmo do desenvolvimento e mesmo, então, vocês vejam que os desníveis de desenvolvimento entre países mais ricos e mais pobres, ao contrário de se terem, portanto, acentuado, aumentaram, portanto, nos últimos anos, quando nós pegamos mesmo nos índices de desenvolvimento humano. Nós estamos num mundo, portanto, global. As pessoas têm acesso à informação, as pessoas veem, de facto, outras expectativas melhores, portanto, noutros contextos. Os meios, portanto, de comunicação, portanto, aumentaram, os meios de transporte, portanto, as pessoas saem e querem, de facto, sair. Por isso é que nós discutimos muito na economia a questão da mobilidade do trabalho e o estatuto que lhe é dado relativamente à promoção da mobilidade dos capitais e das mercadorias. Esta questão é muito complexa e é muito mais estrutural, porque ela está assente, de facto, em discussões muito mais importantes de modelos de desenvolvimento, de desigualdades. Portanto, eu penso que pessoas mais qualificadas como vocês devem também ajudar essa contribuição para o desenvolvimento, não é, dos vossos países de origem e para mudar, de facto, essas estruturas, porque eu não acredito que elas não mudem se nós não melhorarmos um pouco o contexto europeu e mundial. Obrigado.